para a segunda fase você estudou Aí muito? na segunda fase foi muito prova antiga. Aí foi Aê! quase que 100%. Quase que 100% de prova antiga mesmo. O que conseguiu me dar uma salvada, né? Igual eu falei, eu deixei de estudar um pouco. Eu sabia a matéria, de fato. Eu dominava a matéria, mas eu não dominava de forma alguma como fazer. E eu precisei me dedicar muito para a prova antiga, fez bastante. Olá, Vitor! Seja muito bem-vindo ao podcast do Resumove. Que bom que você está aqui. E assim, não é todo dia que a gente entrevista um primeiro lugar. Então, me conta, como foi que você descobriu que você passou em primeiro lugar? Olá, Suzane, é um prazer estar aqui. Eu te acompanhei previamente a minha aprovação, né? Então é muito honroso poder participar. Eu acho que talvez a gente espere mais ser aprovado do que ser aprovado em primeiro lugar, né? Eu acho um pouco pretensioso demais a gente esperar ser aprovado em primeiro lugar. Então foi uma grande surpresa. Eu tava na minha escola, aí eu estava ansiosamente esperando a lista que saía às 10 horas da manhã, e às 10h01 veio o meu nome, e em seguida veio a minha classificação. Foi muito excitante, foi demais. Então, você jamais esperaria, assim, ser primeiro lugar? Não, primeiro da USP, né, eu acho que é bastante alto, então não dá muito pra esperar. Tá, então me conta como foram, esses anos foram anos de preparação, foram meses, como foi? Então, eu fui aprovado do ensino médio mesmo, né? Eu estudava numa escola técnica. Ele era o colégio técnico da UFMG. E eu fazia lá análises clínicas. E bom, eu sempre quis fazer medicina mesmo. Eu entrei justamente nesse colégio para estudar medicina. Ou melhor, com a intenção de fazer medicina no futuro. Eu queria algo próximo disso durante o meu ensino médio. Aí eu optei por fazer esse técnico, que na verdade não tem muito a ver, mas na minha cabeça do 9º ano, quando eu entrei, tinha. E como teve a pandemia durante o 2º ano e o 3º ano, eu me dediquei bastante para os estudos do vestibular especificamente. Então, bom, dá pra gente pensar em 2 anos de estudo, de dedicação específica para esse tipo de prova, mas é claro, né? Toda a trajetória acadêmica prévia tá influenciando esse percurso. Então foi pela FUVEST e não pelo Enem, é isso? Isso. Eu fiz Enem também. E a Convest e a FUVEST, né? E aí passei pela FUVEST e no Enem na UFMG e na Unicamp, na Unicamp mesmo, Ah, na só Convest. isso, né? Só três. Só essas três. Foi, E foi muito direto do bom. ensino médio. Uau. Olha só. Foi. É muito bom, isso é muito bom. Enfim, é muita pressão, né? É muito difícil conciliar as coisas, mas foi muito desafiador, foi cansativo, né? É extremamente difícil. Assim, dá pra tirar algum prazer no meio, mas é cansativo. E assim, a primeira pergunta que vem na cabeça é porque, assim, no ensino médio tem provas, tem trabalho, tem um monte de atividade. E você também estudava para o vestibular. Então, como que você conciliava? Ou você deixava provas da escola de lado, trabalho de lado? Isso é uma grande pergunta, né? Acho que é bastante frequente, porque além disso, como é um colégio técnico, para eu me formar eu precisava fazer um estágio, né? Então, durante o 3º ano, eu tive que fazer um estágio também, porque a minha escola eu não conseguiria separar o técnico do ensino médio, então eu tive que fazer um estágio na minha área técnica de 6 meses durante o 3º para me formar. E eu fiz cursinho também, então era uma rotina muito puxada, então, sei lá, uma dedicação de muitas horas semanais, acho que em torno de 70 em média, eu imagino. E a conciliação, acho que ela tá muito baseada, no meu ponto de vista, em você talvez assumir para si que você não vai fazer o seu melhor
em todas as coisas que você tem que fazer, né? E escolher uma para se dedicar, para de fato fazer o seu melhor ali. E aí eu escolhi o vestibular para eu fazer o meu melhor. Mas, por exemplo, na escola normal, talvez eu não fosse o melhor aluno, né? Ou no estágio eu não fosse o melhor funcionário. Porque eu coloquei na minha cabeça que o meu melhor seria pro vestibular mesmo. Sim, olha só, isso é muito importante. Realmente, super concordo. Não tem como você fazer tudo, se dedicar 100% em tudo. Sim, isso incomoda muito a gente, né? Incomoda até naquele coisa de, pô, a gente tem que ser bom, a gente, enfim, tem que fazer isso ou aquilo de uma forma boa, mas na maioria das vezes a gente vai ruim em alguma parte para ser boa em outra, né? E tá tudo bem. Acho que está tudo bem isso. Sim. E na forma como você estudava? A que você atribui, assim, ter tido um resultado tão bom e tão rápido? Fugindo da lógica meio que bastante clara de fazer exercícios e essa coisa, eu acho que uma coisa que foi diferente foi um cuidado muito amplo que eu tive com a minha saúde mental durante o ano de preparação. Então, eu fazia tratamento tanto psicológico quanto psiquiátrico durante todo o meu ano. Eu acho que foi, assim, realmente fundamental para manter a sanidade nesse ano que é muito difícil e conseguir estudar de fato, porque é impossível estudar de forma produtiva se você não está pleno das suas capacidades mentais, né? Então, acho que foi importante. E, além disso, quanto às redes sociais também, elas se tornam, às vezes, uma ferramenta de procrastinação muito grande, né? Principalmente quando ela não está direcionada muito claramente. Quando você só, de forma inconsciente, vê o feed do Instagram, os Reels ou o TikTok, não sei. Eu acho que é muito fácil perder muito tempo lá durante o seu dia, sabe? Então, eu já instalei grande parte desses aplicativos para eu conseguir fazer as minhas coisas e aplicar o meu método de estudos, né? Foi mais ou menos isso, essas coisas extra, vamos dizer, extra acadêmicas aí, mas acadêmicas eu posso falar também, se você quiser. E foi difícil ficar sem as redes sociais? Muito, muito. Eu falo assim, eu apaguei, né? Mas vez ou outra eu voltava, pelo menos pro Instagram, pra ver um pouquinho, porque acho que estamos todos um pouco viciados nessas redes sociais. Elas são fonte de algum tipo de prazer que às vezes a gente demanda. Então eu voltava às vezes, não era o ideal, eu estava de fato pretendendo ficar sem, mas eu baixava eventualmente. Foi muito difícil, é um saco. Mas assim, Porque não toda semana. não, eu acho que uma vez a cada 2 semanas eu tinha uma recaída, vamos dizer assim, né? Sim. Eu acho que ela estava baseada num vício de informação, porque a gente fica desesperado, sei lá. Estou escovando os dentes. Eu preciso, enquanto escovo os dentes, ver um vídeo no YouTube. Eu preciso, enquanto eu almoço, ver o Instagram, ver Reels do Instagram. Então, a maior dificuldade era quanto a esse vício de informação e não em todos os espacinhos que eu tinha na minha vida eu colocar a rede social, sabe? E ficar de fato, sei lá, sem fazer algo. Aham. Mas assim, mesmo que seja toda semana ou a cada 2 semanas, ter vários dias que você não olha já é uma vitória enorme. Assim, Sim, com certeza. muito tempo que você Com ganha. certeza. É verdade. E elas são feitas para isso, né? Elas têm o próprio algoritmo, ele tá lá para de fato consumir o seu tempo máximo que ele consegue. Ele não Sim. tem muita humanidade nessa questão. Então, a gente tem que ter um pouco de senso crítico. E pelo menos eu tentava, de uma forma ou de outra, fazer um uso a rigor da palavra, um uso consciente das redes sociais, no sentido de eu escolher de fato
consumir aquele conteúdo específico e não aparecer algo para mim de forma involuntária e eu ficar consumindo, sabe? Um dos exemplos muito claros disso é o próprio TikTok, né? Você vai descendo e você não está facultativamente escolhendo cada um daqueles vídeos, eles simplesmente aparecem e você vai consumindo. Eu acho isso muito perigoso. Eu tentava, se eu fosse fazer isso, de forma consciente, escolher o que ia ver. Por exemplo, eu vou no Instagram ver as publicações do meu amigo, de um amigo meu, ou então ver as atualizações de uma influencer lá da medicina, ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Bem específico, e não simplesmente entrar e ser deixado levar pela onda do algoritmo. Acho isso foi importante. Olha só, isso é interessante. Tá, e aí, então a gente falou do Instagram, né, das redes sociais, da questão da saúde mental, que também é super importante, principalmente nesse ano. E assim, no seu dia a dia, como era? Você lembra mais ou menos como era essa rotina de estudos? Lembro sim. Eu tinha que acordar cedo, né? O que é um saco. Eu particularmente odeio acordar cedo. Até hoje, por sinal, mas eu tinha. E ainda porque eu morava bem longe do meu cursinho. Eu ia pro meu cursinho de manhã. Ele começava com as aulas às 7. Então eu tinha que acordar tipo 5h30. Nossa! E... eu odiava fazer isso. Era um saco. Mas tive que fazer. E eu pegava um ônibus, ia lá, morava cerca de 1 hora e meia, dependendo do trânsito do meu cursinho. E aí eu via as aulas. Elas eram aulas pela manhã, de 7 até meio-dia, em média. E depois disso você tinha um intervalo de 2 horas de almoço. E à tarde você tinha algumas aulas, mas dependendo do dia não tinha, era um pouco variável. Mas o que eu fazia quando eu não tinha aula, era ficar lá mesmo no cursinho, e estudar no cursinho até mais ou menos umas 7, 8, e voltava para casa para dormir. Então era uma dedicação muito exclusiva mesmo. A gente perde muita coisa da vida mesmo nesse ano para se dedicar. Não é uma rotina, sei lá, muito saudável, né? Então por isso que eu até acho importante a questão da saúde mental. E quando eu tinha estágio, nesse período da tarde, eu ia pro estágio. Eu fazia estágio lá como eu estudava no colégio técnico da UFMG, né? Eu fazia um estágio lá na faculdade de medicina da UFMG. E era um dos pontos que facilitavam é que era bem próximo, o meu cursinho da faculdade de medicina. Então eu só descia uma rua, ia lá, fazia algumas coisinhas. E depois ou eu ia embora para casa, depois de terminar por volta das 5, ou eu voltava pro cursinho para fazer mais algumas atividades, né? Ficava sentado lá na cadeirinha, fazendo as minhas demandas. Então, nesse último ano, você não teve tantas aulas na escola técnica? Não. As aulas, elas, como a gente estava em 2021 na pandemia, né? A própria UFMG, ela não voltou com as aulas durante todo o ano de 2021, né? Então, eu tive algumas aulas práticas no final do ano, mas, de modo geral, as aulas eram online. Então, eu tinha coisas para fazer na escola, eu tinha que ver algumas aulas, fazer alguns exercícios, e eu tentava enfiar esse tipo de demanda em algum momento, ou da minha parte da tarde no cursinho, em algum momento da parte da tarde, da parte da manhã no cursinho, ou na tarde no estágio. Então, eu sobrepus muitas tarefas, né? É uma das facilidades de fazer coisas assíncronas e de fazer coisas sem a necessidade da presença física no espaço. Então, a gente pode, enquanto eu estou no estágio, eu posso fazer algumas questões do colégio, né? Sobrou um tempinho ali, eu não preciso, de fato, ir até o colégio para ver, dá para fazer algumas reuniões em um tempo que sobra. Isso facilitou bastante, sabe? Porque, de fato, as horas do meu dia, se eu fosse fazer sem sobrepor, elas não fechariam. Tipo, ia dar mais do que 24 horas. Então, algumas atividades, igual eu falei, né? Elas têm que ser feitas de uma forma
não tão boa quanto você poderia. Tá, e aí você estudava à noite, quando você chegava em casa ou quando voltava pro cursinho? Eu à noite, eu fazia normalmente as atividades da minha escola. A gente tinha algumas, né, aquela coisa mesmo, tem que fazer um formulário, fazer uma prova, fazer um trabalho. E eu normalmente eu deixava isso para quando eu chegava do cursinho, por volta, se eu saía às vezes às 7h30, eu chegava umas 8h30, 9 horas, eu comia algo, e lá para tipo 9h30, eu acredito. Entre 9h30 e 10 horas eu fazia alguma coisa do colégio até eu ir dormir. E eu dormia. Bom, o meu plano era dormir 8 horas, mas ele falhou É, eu tô frequentemente, vendo. então a minha média de sono era de 6 horas, vai. Eu acho que eu. De 6 a 5 horas. O que é bastante ruim, porque eu gosto bastante de dormir mesmo. E. Mas é que não tem jeito mesmo, às vezes. É complicado. Aí eu dormia realmente quando eu acabava as coisas, porque eu sempre deixava para a última hora, às vezes, as atividades da escola. Então eu precisava formar também, né? Porque imagina, eu passo para a faculdade e não passo no terceiro ano. Aí eu não consigo fazer minha matrícula, né? E isso é ruim. Então eu precisava também passar no terceiro ano. E acabava que às vezes eu dormia pouco por conta disso. Mas eu tentava dormir umas 6 horas, pelo menos. Tá, isso aí ainda não tá fechando pra mim. Então, você estava fazendo tudo isso, quando que você estudava direto, assim, pra FUVEST, provas antigas, e assim, uau, estudar, dormir 5, 6 horas por noite, isso é bizarro. É ruim. Mas me conta, você fazia provas antigas, ou fazia no fim de semana? Quando é que você focava mesmo na FUVEST? As provas antigas Ou não é algo assim, exatamente que eu recomende, na verdade, ter feito. Porque eu realmente eu me dediquei pro cursinho, segui o que eles estavam mandando eu fazer, eu fiz o que eles mandavam. E depois, no final do ano, quando eu passei pra. É porque assim, vai. Eu tava. O cursinho, de fato, ele focava mais no Enem, né? O cursinho ele tinha um foco muito grande no Enem. E como eu já tinha na cabeça que eu queria fazer medicina aqui na USP mesmo, quando passava algumas questões nas listas que tinham da FUVEST, eu dava mais atenção para isso. O meu cursinho tinha uma seção específica para FUVEST, para Unicamp e para Unesp, e eu dava bastante atenção para esse exercício, o que me preparou para a primeira fase. E também tinha alguns simulados da FUVEST e do Enem, que eu acho que preparavam também. Porque embora o Enem e a FUVEST tenham jeitos muito. Tinham jeitos diferentes, a matéria é única, né? Então, se você fez um bom estudo de biologia para o Enem, e talvez um pouco mais, realmente um bom estudo, talvez ultrapassando um pouco o que o Enem pede, você consegue fazer uma boa prova na FUVEST. Então, isso é uma vantagem. E para a segunda fase, isso é a parte que eu não recomendo fazer, porque eu não fiz realmente muitas provas antigas da segunda fase, eu deixei para fazer isso depois que eu tinha passado, e para a segunda fase. Então, foi. Não é algo bom, é algo pelo menos para fazer, às vezes, na semana, né? Deixar algumas horinhas da semana para o estudo da FUVEST. Mas como desculpa, eu achei que eu ia passar pelo Enem, né? Eu queria realmente colocar minha nota no SISU para passar aqui na USP. No final, deu também, se eu quisesse eu conseguiria colocar, mas aí eu também consegui pela FUVEST, que é muito bom. tá, então loucura, totalmente diferente. Você só seguiu o cursinho, fazer as listas do cursinho, simulado do cursinho, e foi isso. Foi. E eu gosto muito da coisa de fazer exercício, sabe? Essa coisa de um pouco de PBL, né? Vai, não tem jeito. É, é meio que isso, e eu acho que eu aprendo muito com sentar depois de ver uma aula e fazer uma lista de exercícios. Eu acho muito importante também fazer a resolução dos exercícios de forma bem próxima do seu erro, sabe? Então, se você errou
a questão agora, eu não acho que vale a pena fazer a correção dela 2 dias depois, 1 dia depois. Eu sempre corrigia quase que instantaneamente. E isso me ajudava a aprender bastante, né? Porque a gente, assim, não sei, mas eu me incomodo bastante com os erros. Aí a gente fica, pô, fica incomodado. E eu acho que esse incômodo ajuda bastante a gente lembrar o que a gente errou para não errar mais. Isso era muito bom. Acho que isso. Tá, então super focado em questões. Tinha matérias que eram mais difíceis para você? Ah, com certeza. Com certeza. Eu tenho um bônus no sentido de que na FUVEST você tem... ou melhor, no Enem, para passar na USP, você tem pesos para passar na USP em medicina. Aqui de São Paulo, você tem pesos diferentes para as matérias. E eram justamente nas matérias que eu dominava, que era... Você tem peso 4 em ciências da natureza, peso 3 em matemática e peso 2 no restante. E humanas, por exemplo, linguagens, eu realmente sou um fracasso. Eu tenho uma dificuldade muito grande em linguagens, por exemplo. Eu dificilmente conseguia sair dos 36, sabe? De 45. Então, era uma dificuldade. E dentro das matérias que eu gostava, mesmo matemática e ciências da natureza, incluída aí física, química e biologia, tinha coisas que eu odiava. Eu lembro um dia que eu estava estudando, né, lá na sala do cursinho, e aí eu fiquei, tipo, 20 minutos estudando a respiração de um grilo. Aí eu lembro que eu chorei, eu falei assim, pô, o que eu estou fazendo com a minha vida, não é mesmo? Eu estou estudando como que um grilo respira. E eu não gostei, mas acho que faz parte, né? Então, tá tudo bem. Não entendi. Assim, você chorou porque você se emocionou com entender a respiração? Não, eu chorei porque eu estava odiando. Eu Ah, estou fazendo o quê da minha vida? Estou estudando como que um grilo respira. Isso não faz sentido. Eu podia estar fazendo tantas coisas úteis, mas tal. Tem lá os espiráculos, aí tem que estudar os buraquinhos. Ai, que saco. Enfim, eu não gostava. E... Mas mesmo assim eu tinha que estudar. Tipo, essa parte de estudar os bichos, eu não sei se eu gosto muito, né? Ah, qual que é celomado, qual o tipo de excreção de cada um. Eu não gosto, mas tá tudo bem. então assim, você foi fazendo as aulas, foi nesse último ano, né? E aí você focava nas listas de acordo com o que o cursinho ia falando. Exatamente. Eu vi as aulas, né? Algumas eu realmente eu deixava de ver, mas de modo geral eu via as aulas e depois fazia a lista de exercícios e os simulados À noite. e revisar. Os simulados eles eram no sábado, era Sim, todo sim. sábado. E nesse período fora das aulas, né, de modo geral na tarde, era assim que eu fazia, era o estudo autônomo, né? E de manhã vendo aula mesmo com o professor. Tá, eu tenho uma pergunta, assim, se você se considera bom em exatas. É, eu me considero bom em exatas, é algo que eu gosto muito de fazer, é algo que eu acho que tem um caráter estético muito acentuado. Eu, na parede do meu quarto, desenhei várias fórmulas matemáticas, porque eu acho de fato muito bonito. E eu, sinceramente, o escolher medicina, ele até é um pouco frustrante no sentido de não ter tantas exatas como eu gosto. E eu realmente gosto muito, 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 sou apaixonado. E eu fico um pouco frustrado de não estar fazendo muito disso na minha graduação. Mas tá bom. E você acha que gostar te ajudou até a estudar, a esse processo ser mais fácil, assim? Porque você não tinha muito tempo de estudos, você tinha suas tardes e tudo, mas não era o dia inteiro, sabe? Você ainda tinha tarefas da escola e tudo mais. Então, você acha que gostar te ajudou a tornar esse ano mais fácil? Sim, com certeza. Se você odiar, de modo geral, é claro que, igual eu falei, não é bom, é horrível. Eu também, pensando em retrospecto, não é algo que eu
que eu goste, né, de modo geral. Mas se o seu dia a dia for altamente extenuante, altamente odioso, tudo aquilo que você está fazendo, vai se tornar impossível manter por tanto tempo, né? A gente está falando de uma preparação que dura alguns meses, né? Então, é importante para si que você procure alguma coisa lá no meio que você goste. Seja acertar, seja... Eu gostava muito, por exemplo, de quando os meus colegas me perguntavam alguma questão para eu poder fazer com eles e conhecer aquela questão e poder ajudar outra pessoa. Então, não sei, tem que buscar pequenos prazeres ao longo dessa preparação para você não surtar totalmente. E buscar alguns prazeres. Pode ser, né, mesmo na matéria, mas tem alguma coisa que a gente goste, né? Os próprios colegas, aí, ó, talvez pode ser perigoso se a gente ficar perdendo muito tempo, mas eu acho importante ter algum contato com pessoas que estão no mesmo convívio que você, tomar um café. Não sei, tinha um açaí que eu gostava de tomar lá perto do meu cursinho. Então, achar esses pequenos prazeres no meio do estudo é muito importante para manter a longo prazo. E pensando assim na sua preparação, tem algo que você considera que foi um erro ou que faria diferente? Sim, tem algumas coisas que eu não penso da mesma forma como eu pensava. Eu talvez estivesse muito desesperado para passar logo do terceiro ano e vendo muitos dos meus colegas na graduação, conversando com muitas pessoas diferentes, não é algo que tenha essa exata necessidade, às custas de talvez perder um ensino médio divertido, fazer essas coisas, mas foi o que eu fiz. E é até uma discussão, né? Não sei. É só um ponto aí que pode ficar sob ressalva, mas outra coisa também é eu ter esquecido da segunda fase de questão discursiva, o que é ruim. Então, pensar em fazer, pelo menos eventualmente, algum desse tipo de estudo específico pode ser bom e menos desesperador. Ah, na parte da leitura dos livros, eu não sei se eu fiz certo, eu não fui muito bem. Tipo assim, claro que fiz mais ou menos o necessário, mas eu não sei se eu fiz de forma ideal, não sabia muitas coisas. Então E você acho que não leu os isso. livros. Você viu as análises, como foi? Eu não li alguns. E eu li alguns, não li outros. Então, acaba que eu li as análises, vi as análises de fato, e acaba que eu tive uma certa dificuldade. Eu não sei se é de modo geral, porque eu odeio linguagens e essas coisas, mas eu tive uma dificuldade com os livros, né? Foi isso. Acho que é isso, mais ou menos. Então você estava lá na escola e com essa pressão, que você falou que teve essa pressão para passar direto, certo? Do ensino médio. E você acabava se comparando com seus colegas ou não? Como que era essa questão? Tinha uma pressão acentuada para passar direto, até por uma questão mais familiar, social, do que acadêmica, de fato. Rolava também uma pressão no sentido de, eu era inteligente durante os meus anos de estudo, e aí se eu não passasse, eu deixaria de ser a pessoa inteligente, e aí seria, não sei. Então, tinha um pouco dessa questão de se manter em certo status intelectual que me colocaram. E pressão familiar também, de forma relevante. E principalmente isso. Dos meus colegas e
Acho que dos meus colegas era mais essa coisa que eu referi, no sentido de fato, manter o status no qual eu fui colocado, aparentemente. Então você era primeiro lugar nos simulados, algo assim? Normalmente eu tinha uma colocação boa. Às vezes não em primeiro lugar, mas, quer dizer, frequentemente não. Mas eu era um Top bom 10. aluno. Mais ou menos isso. Sim, sim. Não, eu acho legal trazer você, assim, no outro lado. Porque às vezes tem aprovados que são, sabe, lá embaixo. E aí eles falam, tem aquele pessoal lá que sempre fica nos primeiros lugares e eu era tão longe, mas mesmo assim eu passei. E é legal trazer você, que é um dos primeiros também, para mostrar que também passa, sabe? Não Sim. é só o primeiro que passa, ou só os últimos, ou assim, nenhum dos dois, sabe? Tem essa mescla aí. E é legal também. E ver essa questão, eu achei muito legal você se abrir em relação a essa questão de esperarem que você, sabe, de te considerar inteligente, esperarem que você passe de primeiro e você sentir essa pressão também. Eu acho que é muito legal se abrir assim. É uma pressão ruim, te desgasta de certa forma, mas ela ocorre. De uma forma ou de outra, você acaba sendo levado a algum lugar por ela, mas complicado. Sim, mas é como você falou no começo, né? É importante a gente cuidar da saúde mental e assim, problemas e dificuldades sempre vão existir. O importante é ficar bem para continuar estudando. Perfeito, exatamente. E assim, sobre a USP, você sempre quis a USP? Sim, eu lembro que eu estava no primeiro ano do ensino médio. Eu estava conversando com a moça que me atendia lá, a psicóloga da minha escola. E aí, enfim, durante a nossa conversa, cheguei à conclusão de que eu precisava ir para a USP. Porque eu não gostava de BH. Eu sou de Minas, né? Eu não falei isso. Eu sou de BH, eu não gostava. Não por BH, mas sei lá, muitos fatores que me mostraram que eu poderia ter uma vida muito boa em São Paulo. E aqui a gente tem uma universidade muito boa, que é a USP. Então eu queria me mudar, eu queria sair da minha casa. E além da UFMG, que é uma ótima universidade em BH, a gente tinha a Unicamp e tinha a USP. E a USP era melhor que a Unicamp nos rankings que apareceu no Google. Então, eu coloquei lá, então, tá bom. Então, vou para a USP, porque ela parece ser muito boa e não está em BH. Principalmente não ser na cidade que você sempre morou, né? Sim, era um Sim, fator importante para mim. Eu não estudaria na UFMG, não porque a UFMG é incrível. Eu estudei lá nesse meu ensino médio, nossa, é a melhor experiência, eu acho, que eu já tive na minha vida, né, até o momento. E mas é em BH, infelizmente. Eu teria que continuar morando na minha casa. Eu não teria, talvez, uma mudança muito grande no meu estilo de vida. Eu estava bastante aflito por mudanças. Então, escolhi a USP. sim, sim. Eu super entendo. Eu também, sabe, queria viajar, conhecer novos lugares, novas pessoas, fazer tudo diferente. E super entendo essa ideia de viajar. E assim, a gente não está em nenhum momento falando que a UFMG não é boa, né? Ela é sensacional e Não, ela é pessoas do Brasil inteiro vão incrível. para lá. E essa questão do ranking eu acho muito complicada, assim, você falar, essa é melhor que essa e tal. É tipo, é muito subjetivo também, principalmente o ensino. Então, é bom só falar isso. Todas são ótimas, a gente não tá falando nada. É principalmente essa Perfeito. questão de viajar. E que, assim, eu super concordo. Eu acho muito, às vezes, até necessário, sabe? Você ir morar em outro lugar, assim, longe da sua família, você se descobre. Perfeito. Igual você falou, a gente tem oportunidades aqui de ver pessoas muito diferentes, mas assim, muito diferentes também. Provavelmente é porque, né, estou inserido na graduação e não no ensino médio normal, como eu era. Mas, assim, é de fato muito heterogênea a minha sala, sabe? Então, tem pessoas que estudaram 5 anos no cursinho,
tem pessoas de 38, tem mestres, tem uma grande gama de profissões, tem pessoas muito novinhas também. Então, é muito legal conhecer todas essas pessoas e, nossa, os papos são incríveis. É muito bom sentar numa mesa e conversar com o pessoal. Isso, tá vendo? Melhora bastante depois da graduação, né? Estudo pro pré-vestibular é péssimo. Agora eu posso ficar uma tarde inteira conversando. Então, e tá tudo bem. Eu fico Só lá não na sentado. semana de prova, né? É verdade. Nossa, por sinal, a minha acabou de passar. Foi terrível, mas tudo bem. E como que tá? E aí você se mudou, você tá morando perto? Como é essa rotina aí na faculdade? Sobre isso, eu acho importante falar sobre a política de permanência estudantil da USP, que era algo que era muito importante para mim, porque eu sou de uma família pobre e até no cursinho, né, estudei com bolsa integral e esse tipo de coisa, e assim, zero condições de alguém me manter em São Paulo, ainda mais São Paulo, né? Qualquer coisa aqui custa R$ 100. Nossa, eu não consigo ir no supermercado. Acho que tem tipo, uma consumação mínima, né? Você entra no supermercado sem gastar no mínimo R$ 50. Porque eu compro um pão, uma manteiga, já dá R$ 50. Então, é ruim. São Paulo é muito caro. Mas a política de permanência estudantil da USP, e em especial a política de permanência estudantil da Faculdade de Medicina da USP, ela é muito boa. Ela é realmente muito boa. Eu moro na casa do estudante de medicina, que fica praticamente dentro do Hospital das Clínicas, é de fato ao lado. Eles até compartilham o estacionamento com o Instituto da Criança e do Adolescente. E eu moro lá, é de graça. Você não paga conta de luz, você não paga conta de água, você não paga conta de gás. Você tem um espaço muito bom para você ficar. É a 3 minutos da faculdade a pé, né? Então isso é Uau! sensacional. Para quem fazia um trajeto de 1 hora até o cursinho, agora fazer em 3 minutos, a minha vida está mudada. E, além disso, você tem uma política de alimentação, né? Lá na Faculdade de Medicina, você tem um restaurante próprio da Faculdade de Medicina, que são R$ 2 o self-service, ou R$ 2 alguns combos. Então, sei lá, você pode comprar um salgado e uma coca e sai R$ 2. Ou então, tem até Nossa, ainda açaí é por dois R$ 2. reais. Desde Aham. 2014, 2015 é R$ 2. Tem que Uau! bater, por E favor, é mantenha. Não boa mude comida, nunca. não é? É incrível, é muito boa, muito boa. Muito melhor que a comida dos bandejões, de modo geral, né? E a gente também tem acesso aos bandejões, né? Como aluna da USP, como qualquer outro aluno da USP. Você tem lá o da saúde pública, que fica pertinho, da enfermagem. É R$ 2 também a comida. Ou, se você tiver algum, algum auxílio, você paga nada, né? Você tem uma cota mensal, eles te dão lá e você não paga nada. Além disso, também, você tem um restaurante dentro do HC, que é o Paletas, no qual alunos que moram na SEM, que é a Casa Estudante de Medicina, podem comer também, são R$ 2. Não, não, lá é de graça. Lá é de graça, que você pode comer no almoço e no jantar. Abre sábado e domingo, né, porque tá dentro do hospital. E também tem a bolsa final, que é uma bolsa. Tá vendo? São muitas Nossa! políticas. É uma coisa que pra mim era muito importante ter esse tipo de condição pra você vir aqui estudar, porque eu vim na cara dura, sabe? Minha família não tem mesmo condições de manter aqui. E além disso, tem a bolsa final, que é uma bolsa exclusiva da Faculdade de Medicina, que são R$ 500 por mês, que alunos recebem. Ahn, Tem as bolsas PUB, que são, de modo geral, da USP. Tem as bolsas de iniciação científica também, da FAPESP, né? A gente está em São Paulo, então não é mais o CNPq. Porque quando eu estudava lá na UFMG, eu fazia iniciação científica júnior. Então eu ganhava uma bolsa de R$ 100 do CNPq. Então, a bolsa da FAPESP, aí tem um fator de que é a FAPESP e está na graduação, é R$ 800. Então, aumentou bastante, né? Ficou rico A agora, né? UCNP, muito. Mas eu ainda não tenho, infelizmente. Tomara que eu tenha. E o CNPq para graduação paga R$ 400, né? Ele não atualiza desde 2012, se eu não me engano. Então, tá ruim essa coisa.
E aqui você tem essa instituição de fomento para São Paulo. Então, dá para viver muito bem na faculdade de medicina, sendo um aluno de baixa renda, sabe? Isso era muito importante para mim. E é importante que os vestibulandos também saibam, principalmente os de baixa renda, que esse pode ser, que esse não é um sonho que deve ser parado porque você não tem condições de se manter em São Paulo, sabe? Então, E acho deixa eu isso te importante falar. perguntar, foi difícil de conseguir? Você teve que comprovar muito, assim, como que é para conseguir morar Perfeito. lá, por exemplo? Quando você entra na você vestibulando, a aprovação saiu dia 11 de fevereiro. As aulas começavam 14 de março. Nesse período de 11 de fevereiro e 14 de março, você já faz as suas solicitações para assistência social. Você manda a documentação, então muitas vezes você manda documentações de próprio punho, tá? Por exemplo, é muito comum aos estudantes de baixa renda, os familiares não terem um emprego formal, então você faz uma declaração de próprio punho, assina, escaneia, envia. As declarações de imposto de renda, se tiver, né, muitas vezes é só a isenção, aí você envia. E documentos básicos, como conta de luz, conta de água, comprovante de endereço, esse tipo de coisa. Não é uma documentação, mas não é impossível de fazer, sabe? É um pouco chato, mas eu acho que todo mundo que já fez alguma coisinha com documentação assim, é meio que um padrão. E aí logo nesse período, você tem acesso ao que a gente chama de... Ai, meu Deus, qual que é o nome? É SEI, e eu tô tentando lembrar a sigla. É Serviço ao Estudante Ingressante. Isso, Serviço ao Estudante Ingressante. No qual você tem em caráter extraordinário uma liberação de alguns benefícios, que é, no caso, o auxílio alimentação e o auxílio moradia, que são R$ 500, ou uma vaga provisória no CRUSP. Não é ainda na faculdade, não é ainda na SEM, né? Porque a SEM é uma moradia específica para os estudantes de medicina. E você tem o CRUSP, que é uma moradia geral da USP. E aí você tem essa moradia provisória lá, ou os R$ 500. Mas além disso, acho que mais importante do que esse SEI é porque existe uma fraternidade muito grande aqui na medicina, no sentido de ajudar as pessoas. Por exemplo, até eu conseguir a minha vaga na SEM, eu fiquei com um amigo meu da faculdade de medicina, porque a gente tem um programa lá que chama Adote um Calouro, que nesse período em que não tá saindo os resultados ainda e a USP tá te dando R$ 500, que é pouco, né? Você não vai pagar um aluguel com R$ 500. Você tem alguns veteranos que se dispõem a receber um calor na sua casa por um mês, alguma coisa assim, até esperar os resultados saírem. Foi isso que eu fiz, eu fiquei lá na casa do meu amigo. Por sinal, ele era calouro, né? Mas ele é formado já, ele é psicólogo, e ele me abrigou lá durante esse tempinho na casa dele, até sair os resultados e eu me mudar para 100. Então, até de fato você conseguir a sua moradia permanente, eu imagino... A gente está em junho, né? Acho que 2 meses, desde o dia 14/3, sabe? Imagino, se eu me recordo bem, a moradia definitiva saiu na primeira semana de maio. Sim. Mas, enquanto isso, você tem essa outra rede de apoio que é muito importante. Sim, sim. Eu respondi direito? Respondeu, sim. E assim, Perfeito. você foi explicando, mas ó, mesmo tendo que mandar todos esses documentos, é muito mais simples que alugar um apartamento, por exemplo. Você vai ter muito mais burocracia, vai ter, sabe, é muito mais caro e ainda mais em São Paulo e ainda mais perto, né, da Pinheiros. Exato. Porque tem que falar isso, né? A faculdade de medicina da USP, ela fica em Pinheiros, que é um bairro muito caro. Sim. Então, imagino se onde você os for médicos moram, né? Os médicos daqui dos hospitais. Sim, mais ou menos isso mesmo. É porque você falou de onde os médicos moram, né? Mas para elogiar ainda a política de permanência da USP, você tem da Casa dos Residentes. Então, se você for médico, depois quiser fazer residência aqui no HC, no Hospital das Clínicas, também tem a Casa dos Residentes
da medicina da USP e que, por sinal, sobram vagas, né? Esse ano, inclusive, o pessoal da SEM, que é do estudante de medicina dos últimos anos, que é o quinto e sexto ano do internato, foi, alguns deles, transferidos para a casa do residente. Porque para, né, liberar mais vagas na SEM para os novos alunos, então. Se eu não me engano, isso começou esse ano e é muito bom. Uau, nossa, que coisa, né? A USP é incrível com os alunos que, né, de baixa renda. Porque É. pega, assim, soluciona todas as suas necessidades, a moradia, a alimentação, a bolsa, né? A bolsa vai te ajudar também, a alimentação você vai ter almoço e jantar. Então é muito legal. Só para não falar só bem também, né? Eu acho Vamos lá. importante. Vamos lá. É muito importante. É muito importante que exista a permanência estudantil. Mas a permanência estudantil tem alguns problemas ainda. Tem os problemas ainda que se destacam no sentido da faculdade de medicina e dos outros cursos, sabe? Não é tão simples assim para os demais cursos da USP. Tem esse fator de que tá na faculdade de medicina, você tem alguns outros acessos. E, sei lá, se fosse, se você fosse, se você não conseguisse, por exemplo, uma vaga no CRUSP, uma vaga na SEM, a USP ia te dar R$ 500 pra você pagar um aluguel em São Paulo. Então, a USP não tá, né? R$ 500 você não vai pagar um aluguel em São Paulo. Então, isso talvez seja uma coisa a se pensar para a USP, porque você também pode acumular com esses R$ 500 do auxílio moradia, com alguma bolsa de iniciação científica, né? Com alguma bolsa pub, e aí você vai ter cerca de R$ 1.200, R$ 1.300, mas ainda assim é pouco, no sentido de ter que pagar uma vida em São Paulo. Mas é claro, você tem o auxílio alimentação, enfim, dá para viver, mas não sei, acho que pode melhorar, como sempre, pode melhorar. Não vamos só elogiar a USP, melhora também. Sim, sim. Bom, mas de qualquer forma, o acesso que você tem, pelo menos na medicina, já é muito bom. Assim, pensando que muitas pessoas É muito vêm, bom. sabe, de vários lugares do Brasil e às vezes também não tem nenhuma condição. Exatamente, exatamente. Por isso que a gente consegue ter uma classe de estudantes tão heterogênea, sabe? Então, por isso que a gente consegue receber aqui as pessoas que vieram da Bahia, as pessoas que vieram de... Tem uma menina da minha sala de Roraima. Então, tem uma grande gama de pessoas de diferentes lugares do Brasil. E foi uma das coisas que foi falada na minha apresentação de calouros, quando foi iniciado o curso. Qual que é o nome? Ele é o responsável pela graduação, ele é tipo coordenador da graduação, lembrei. Ele é o coordenador da graduação. Ele falou, né? Bom, a gente chamou vocês aqui para a USP, né? Vocês entraram aqui na USP, agora é nossa responsabilidade fazer com que vocês terminem também o curso. Então, Olha só. nesse sentido da permanência, é algo que tem que existir, de fato. Sim. E assim que você foi falando, eu fui lembrando que esse também foi um dos motivos de eu ter feito ITA, porque tinha o alojamento, tinha as refeições e o primeiro ano eles ainda pagam também uma bolsa. Então, é muito fundamental. Perfeito. Você não se preocupar com isso, porque imagina você passar seus 6 anos de medicina, ainda com algum trabalho extra para pagar um aluguel, sabe? E a sua alimentação. Então, pelo menos o básico Não, é tá ok. impossível. É impossível mesmo. Então você tem que estar resguardado nesse sentido. Então, e até para você conseguir viver, porque viver também não é só comer, dormir e Sim. estudar, né? Então, sei lá, a Atlética, por exemplo, que é uma instituição muito bacana da USP, da FMUSP, você tem algum, sei lá, você precisa pagar algumas coisas sendo aluno bolsista, ou você tem alguns descontos, sabe? Para as festas, ou para alguma coisa assim. Então, é no sentido de também incluir o aluno de baixa renda na vida social da FMUSP, não só para ele comer, dormir, estudar, isso não é vida para ninguém. O aluno ele também tem o direito de ir numa festa, também tem o direito de ir numa competição, igual tem a Calomed, que a gente vai para São Carlos, que foi esse ano especificamente. É uma coisa que também deve existir. Sim, olha só, muito legal. E assim, da parte acadêmica da USP, o que você está achando? Bom,
eu sou calouro, né? Tô no primeiro ano, então difícil falar de forma geral da parte acadêmica, mas eu posso falar da minha experiência como calouro e da minha experiência para fora da grade obrigatória da graduação. Porque depois que você entra na FMUSP, se você for cumprir só as suas aulas que eles te dão na graduação, acho que está perdendo muitas oportunidades, né? Novamente, citando aqui nosso coordenador de graduação, quando ele foi falar, apresentar para os calouros, o que faz a gente uma universidade referência no Brasil, talvez a melhor, como já foi dito em alguns rankings, né, uma das melhores faculdades de medicina da América Latina, não é talvez os professores, não é talvez a aula, que você vai sentar lá 4 horas de aula, não é a aula, que lá em períodos, né, você tem 4 horas direto com o professor, não é isso que você vai ficar lá sentado e ouvindo ele. Não sei se é isso que faz a faculdade de medicina ser tão boa, mas são as oportunidades que você tem lá. Eu acho que essa é a grande diferença, porque a partir do momento que você pisa lá, você tem um mundo incrível que você pode principalmente decidir aonde você quer ir. Então, você pode ir em muitas ligas, você pode viver o Hospital das Clínicas, que é um complexo gigantesco hospitalar. Você entra no Hospital das Clínicas, você esquece que aquilo é um hospital público. Você entra no ICESP, que é o Instituto do Câncer, e você fala, meu Deus, isso aqui é um hospital público. Isso aqui é muito diferente. É uma oportunidade de conhecer tanta gente importante, tanta gente referência na área. Esses dias eu fui num curso introdutório da Liga de... Era o Gastrinho, né? No caso, estava lá na Liga de Coloproctologia, falando um pouco sobre câncer retal, né? E estava presente a doutora Angelita, que é a primeira mulher residente formada em cirurgia no Hospital das Clínicas da USP. Tem 89 anos. Ela, enfim, uma referência da área. Tive a oportunidade de ter uma aula com ela falando um pouco sobre a vida dela. Tenho a oportunidade de conhecer muitos médicos, muitos estudantes brilhantes e viver a vida acadêmica e traçar o seu próprio percurso, né? Eu, por exemplo, estou gostando bastante de anatomia. Então, participar de autópsia, você tem lá o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbitos da capital de São Paulo, né? Você tem muitas oportunidades de ir lá acompanhar esse trabalho. Ele está literalmente do lado da faculdade. E são experiências muito legais, muito boas, muito boas. E muitas extensões na parte acadêmica. Você tem extensões que já no primeiro ano você pode acompanhar atendimentos médicos. Você tem extensões que você pode fazer tanta coisa, sabe? Que eu até me perco, não sei direito. São muitas coisas. Então, o que você quiser fazer lá academicamente, você vai conseguir fazer. Então, todos os pesquisadores, referência de quase todas as áreas, para não falar todas, mas todas as áreas, tudo que eu quis procurar lá, até o momento eu achei. Então, isso é muito bom. E o que você está achando de morar em São Paulo? Eu até brinco que eu não sei se eu moro direito em São Paulo, né? Eu acho que eu moro mais na faculdade mesmo. Que eu conheço bastante aquela rua lá, Doutora Ernéia de Carvalho, que eu passo saindo da minha casa para entrar na faculdade. E morar em São Paulo é bom, porque eu estou morando sozinho. Então isso é um diferencial. Não sei nem se é porque especificamente São Paulo, mas o fato de estar sozinho aqui, o fato de eu poder me programar do meu jeito, né? No momento eu tenho 18 anos, né? Eu vim pra cá com 17. Não vim pra cá com 17. Vim pra cá com 18 já. Porque está certo. Então, sou um jovem que está descobrindo as coisas que ele pode fazer e ter essa liberdade de poder criar e viver do jeito que você... Com muito mais liberdade, de fato, é muito bom. Muito bom. Em São Paulo, não sei se eu conheço muito São Paulo. Eu já fui... São Paulo é bonito. Ontem eu fui Não foi ontem, não. Tem uma semana eu fui no Sesc, da Paulista. Que você tem um mirante lá e você pode ver a cidade. São Paulo é bastante bonita.
E é isso. Então, você fez os três, né? Você fez a Unicamp também, a USP, Isso. o Enem. E Perfeito. quando você foi voltando um pouquinho, assim, pensando nos estudos, como você foi fazer a segunda fase? Para a segunda fase, você estudou muito como? Ou você não Aí na estudou segunda muito? fase foi muito prova antiga. Aí foi quase que Aê! 100%, Ufa! quase que 100% de prova antiga mesmo. O que conseguiu me dar uma salvada, né? Igual eu falei, eu deixei de estudar um pouco. Eu sabia a matéria, de fato. Eu dominava a matéria, mas eu não dominava de forma alguma como fazer. E eu precisei me dedicar muito para a prova antiga, fez bastante. Foi basicamente isso, porque eu não via mais matéria, né? Tava no final do ano, a segunda fase da FUVEST foi em janeiro. Eu não lembro, acho que foi em janeiro. Foi janeiro? Acho que foi. Acho que foi. Acho que 14, alguma coisa assim. Janeiro, e aí, pô, eu já tava meio que sabendo as matérias, então eu precisava corrigir e fazer questão de prova antiga. E foi isso. E assim, você falou que tinha dificuldade em português, em literatura também não era a sua melhor matéria. Como que você foi lidando com isso? Ou não foi lidando e deu tudo Isso que eu certo? tô pensando, porque eu continuo ruim. Eu continuo o fracasso. E linguagens. Tanto que minha nota não foi boa. Eu tirei. Quanto que eu tirei? Acho que no Enem eu tirei 36 também. Mas acabou que o TRM deu uma fortalecida lá e me mandou minha nota pra 695. E talvez é isso, né? Talvez é você não querer ser 100%, nota 100 em todas as matérias e fazer, vamos lá, uma coisa que não vai te levar tão pra baixo, igual em linguagens, eu tava ok com meus 36. Então eu vou melhorar onde eu posso melhorar, não vou gastar tanto tempo. E aí, sei lá, em matemática eu fiz 43 das 45 questões, né? Então, é onde eu acho que eu poderia ter um desempenho maior. E aí, na ciência da natureza, né, na FUVEST, eu fiz 96,67 em 100, então é onde eu estava colocando de fato o meu esforço. E acaba que, se você for muito bem nessas matérias que você gosta e que domina, você não precisa ser excepcional em linguagens, né? Claro que, igual eu falei, você não pode ir tão mal a ponto de te levar para baixo. Mas se você ficar em uma nota relativamente ok, acho que tá tudo bem. Sim. Então, mesmo estudando para a segunda fase, você não priorizou mais português, você foi fazendo todas. Não priorizei português. Em português eu meio que priorizei, foi redação mesmo, que não tem como, ela tem um peso relevante, tanto no Enem quanto na FUVEST. Mas eu deixei pra dar o meu melhor no que eu poderia dar o meu melhor, né? Se eu fosse dar o meu melhor em linguagens, talvez eu ficaria morrendo de estudar aí horas e horas e chegar no 40 pra tirar 710. Aí enfim, colocando na balança, não parecia muito produtivo. Sim, e pensando em quem está estudando agora para medicina na USP. Assim, na prática você foi se preparando para o Enem, certo? Fazendo as listas, mas indo fundo nas questões. É isso. Sim. Você precisa ter uma matéria, você precisa ter matéria e precisa fazer questão pra aplicar a matéria, É. basicamente. Tá, então para você não foi necessário você focar mais na FUVEST do que no Enem, por exemplo. Você só foi seguindo lá as apostilas. Eu foquei mais no Enem. Durante o meu ano, igual eu falei, eu queria passar pelo Enem. E a FUVEST, ela veio junto aí, porque eu queria a USP, né? Então você tem os dois. Mas o foco era Enem, de fato. Também tem o lado de a FUVEST, ela valorizar exatas. Então, exatas da FUVEST é um pouco mais difícil que no Enem. Então, de repente, por você ter mais facilidade em exatas. Eu no meu percurso acadêmico, de modo geral, eu fiz algumas Olimpíadas de exatas e isso talvez tenha
desenvolvido essa área de uma forma aplicável na FUVEST, mas não que seja exatamente necessário, um estudo bem diferente para a Olimpíada, muito diferente para a Olimpíada e para vestibular, e isso foi algo que eu fiz, é algo que parece ter tirado algum proveito no ensino médio. Sim, e assim, pensando, você falou, né, da sua família de baixa renda, você acha que isso te ajudou a estudar mais? Sim, sim. As Olimpíadas, sei lá, você ganhar uma medalha é você concretizar fisicamente o seu esforço, por exemplo, né? Isso era muito legal, é muito importante você ter esses pequenos méritos, esses pequenos prêmiozinhos assim, para te incentivar a estudar mais. Tá começando uma política agora que ela pode melhorar, ela não é perfeita ainda, mas que premia financeiramente estudantes medalhistas em Olimpíadas, né? Eu recebi essa premiação e foi muito importante, né? Sei lá, não é importante, ajuda financeiramente, mas mais do que isso, você de fato concretizar o seu esforço, né? Ver que vale a pena você se dedicar para uma Olimpíada, esse tipo de coisa. Quais Olimpíadas que você fez? Eu fiz a Olimpíada Nacional de Ciências, a ONC. Eu sei, tem os anos também que eu fiz, né? Mas eu não lembro exatamente. Eu vou falar mais ou menos. Eu fiz a OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Eu fiz a OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Eu fiz a OIMSF, que é a Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras. Eu fiz a OBB, que é a Olimpíada Brasileira de Biologia. Eu fiz a Canguru de Matemática. Eu fiz a OBFEP, que é a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. Eu fiz a... Será que foram essas? Acho que foram essas. Essas Olimpíadas você fazia antes da escola técnica ou durante? No oitavo e no nono ano eu fiz OBMEP, fiz OBA. Durante o ensino médio eu fiz o restante. E isso foi alguma escola pública que incentivou isso ou partiu de você? Eu lembro que eu via um coleguinha meu, por sinal ele tá fazendo agora economia aqui na USP, que ele era da minha escola antes de eu entrar na técnica, e ele foi da técnica também. E aí eu lembro que eu vi ele, participava de medalhas e tal, de Olimpíadas, ganhava medalhas, eu achava ele muito inteligente. Eu falei, pô, acho que eu quero fazer algo assim também. E eu comecei, eu fazia algumas Olimpíadas, ah, eu me inscrevi nas minhas escolas, comecei a entrar nesse mundo, e foi muito divertido. Valeu a pena. Sim, então olha só, foi uma coisa que te ajudou também para medicina. Sim, sim, com certeza, com certeza. E é algo relativamente comum aqui, pelo menos entre meus colegas graduandos, de pelo menos os que, enfim, são saíram do ensino médio relativamente próximo agora, terem feito essas Olimpíadas. Bastante legal, você conhece gente interessante. Eu também participava de algumas atividades, sei lá, de debate, mais ou menos também, né? Eu fiz eventualmente, mas algumas outras atividades extracurriculares podem desenvolver você como uma pessoa de fato, e refletir um pouco no vestibular. Acho que Sim, como isso é uma bom. preparação para cientista também. Sim, exatamente. E A ciência aqui é muito forte, né? Se o jovem vestibulando tem vontade de ser um cientista, tem vontade de pesquisar, não há lugar melhor no Brasil para você fazer isso do que aqui na USP. Você tem muitos incentivos, todo momento as pessoas falando, vai, faz isso, participa. Muita iniciação científica, sobram muitas vezes oportunidades, tantas oportunidades que se tem, e às vezes é incrível. aham. E só para finalizar a questão das Olimpíadas, você ganhou medalha? Ganhei.
algumas medalhas nas Olimpíadas em diferentes anos. Eu vou falar isso que eu sei. Na OBA, eu ganhei 4 medalhas. Eu fiz ela... Foram 4 medalhas. Na ONC, foram 2 medalhas. Se eu não me engano. Na OBA, acho que foi uma de bronze, uma de prata, 2 de ouro. Eu fiz do 8º, 9º. Ai, eu talvez erre, tá? Nas minhas falas aqui. Eu tenho escrito no Lattes isso. Depois eu posso olhar de forma mais Depois a gente coloca assertiva. um print do Latte na tela, então. Pra você não Tá, pode precisar ser. falar tudo. Pronto. E tá, então agora você tá continuando essa vida acadêmica aí na USP, né? E assim, pensando em quem tá no vestibular, quem vai se preparar, ou pro Enem ou pro FUVEST, que dicas você gostaria de deixar? Eu gostaria de deixar que é um sonho muito concreto. É muito mais concreto do que parece passar. É muito... Parece, de fato, muito difícil. Para quem tá vendo de fora, né? Pô, é a medicina da USP, a medicina da FMG, a medicina da Unicamp. São sonhos que talvez parecem muito longes, mas eles não estão, de fato. Não estão tão longes assim. E é algo que é possível, algo que você vai achar que você não vai conseguir durante o ano, porque, igual eu acho que na média, eu mais achei que não ia passar do que ia passar, talvez. Nos dias, né? Se você colocar lá 300 dias de estudo, em 200, 180 eu achei que não ia passar, em 120 achei que ia passar. Então, você vai achar que não vai passar, e você vai passar, mesmo achando que você não vai passar. E tá tudo bem essa insegurança, ela é normal, ela pode até te motivar a estudar mais. É claro que ela não pode te paralisar, né, no sentido nunca vou passar, essa frase não pode existir, mas uma frase talvez eu precise estudar mais para passar, ela pode ser boa. E além disso, uma coisa um pouco mais específica, eu gostava muito de estudar por metas, né? Eu sei que algumas pessoas elas gostam de fazer uma agenda, tipo, de quinta-feira, das 16 às 18 eu vou estudar biologia. Eu fico desesperado com isso. Eu não sei fazer isso. Eu estudava fazendo metinhas. Eu usava o Keep Notes, que é um aplicativo do Google, que você coloca lá algumas checkboxes e você, sei lá, eu tenho que fazer a lista de cálculos químicos. Aí quando você termina, você marca como concluído. E tem um fator muito gostosinho de você no final ver todas as suas demandas marcadas, né? Eu tenho umas 700 ainda no meu Keep Notes da época do cursinho. Então é muito legal você ver depois o tanto de coisa que você fez, dá uma sensação de produtividade muito interessante e me organiza, que você vai precisar se organizar, porque você não vai lembrar de cabeça todas as coisas que você precisa estudar, todas as listas que você precisa fazer, todas as dúvidas que você teve e tem, né? Mas então usar algum aplicativo, usar a tecnologia a seu favor nesse sentido me ajuda bastante. Foi muito bom. Olha só. E agora na faculdade você usa redes sociais ou não? Como é? Na faculdade é importante já usar redes sociais. Então me conta seu arroba lá no Instagram. Te conto, é Vitor Lara _. Por sinal, lá no meu Instagram eu estou dando algumas aulinhas para aulas particulares para os alunos que queiram, enfim, conversar comigo. Eu explico alguma matéria, enfim, só conversar mesmo, sou bastante disponível. Então, pode só chamar lá na DM e eu tento, às vezes eu falho, produzir conteúdo para os vestibulandos. Então, mas é legal. E depois as redes sociais, elas ficam importantes na graduação e na vida de modo geral, mas no vestibular não é tão bom. Mas na vida, ter um Instagram conectado a algumas pessoas pode ser vantajoso. Sim. Uma última pergunta, assim, olhando para trás, se você fosse fazer alguma coisa diferente, você mudaria ou não? Foi ótimo do jeito que foi. Somando aquela coisa que eu tinha falado antes, né?
talvez, se fosse um ano não pandêmico, né? E eu tivesse com muitas coisas interessantes para fazer no terceiro ano, muitos amigos, enfim, o terceirão é uma experiência muito boa, né? E você vai ter só um terceirão. Mas o meu tava na pandemia, então seria ruim. E eu acabei de decidir por sacrificar esse ano para estudar para o vestibular. Talvez, se fosse um ano normal, com muitos amigos, muitas festas, muitas coisas que você poderia fazer, não seria algo que eu escolheria. Talvez, né? Eu não sei. Talvez. Sim. Bom, não aproveitou tanto, mas agora tá aproveitando na faculdade. Na faculdade dá pra aproveitar muito. Na faculdade é E muito boa essas coisas. exatamente, aproveita muito mais. Sem culpa, com missão cumprida. Exato. Nossa, a vida na faculdade é muito mais fácil que no pré-vestibular. Vai ser muito mais fácil. Agora, gente, eu tenho tardes livres. Eu posso ficar dormindo, ou conversando, ou saindo, indo pro bar, fazer qualquer coisa. É muito bom. Sim. Bom, então, deixa eu ver aqui. Então é isso. Muito obrigada, Vitor, pela entrevista, por tudo que você contou. E assim, muito legal ver esse outro lado, como eu te falei, né? Dos top 10 do cursinho também, das Olimpíadas. Não, eu falo assim, mas é no sentido bom também, porque é legal. É legal ver também, assim, e foi uma coisa que você foi desenvolvendo, você foi fazendo Olimpíadas, então, assim, não é do nada que você fica também super o gênio da matemática, assim, sabe? Entre aspas. Você vai gostando, vai se desenvolvendo e vai melhorando cada vez mais. Perfeito, exatamente isso. Muito obrigado também, foi muito divertido contar um pouco sobre essas coisas que aconteceram durante meu ano, né? E se alguém que estiver vendo quiser ouvir mais também, pode me chamar no Instagram, né? Temos um tempo reduzido aqui, então talvez esses um ano e todo o percurso acadêmico não possa ser condensado num espaço relativamente pequeno. E posso compartilhar mais coisas que for necessário, que pode ajudar outras pessoas. Fico muito feliz com isso. Obrigado.